Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, O Ministério do Servo Bom e Fiel, do nosso irmão Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 9, que vai falar sobre pregação bíblica, e diz o seguinte: Pregar é testemunhar a ação única de Deus em Cristo Jesus, segundo a única fonte confiável que é a Escritura. As necessidades da alma do ouvinte são tratadas, não pelo brilho do pregador, mas pela verdade inspirada do texto bíblico. No sermão, Deus confronta os homens. Confronta, denuncia, perdoa, salva e conforta. Desta forma, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Subtítulo: Pregação bíblica é exposição do texto da Bíblia. A substância do sermão vem da Bíblia e não da mente do pregador. Toda pregação autêntica é exposição do texto bíblico. Outrosim, não é pregação, senão discurso humano. A exposição do trabalho bíblico permite que o Senhor Jesus, os apóstolos e outros homens inspirados preguem aos ouvintes. Qual pregador moderno pode ultrapassar estes personagens ilustres? Subtítulo: É possível chamar Jesus por muitos títulos, porém, sem dúvida, ele era um pregador. Veio pregando o Evangelho de Deus e disse: Vamos a outros lugares a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Marcos 1, 14 e 38. No seu sermão na sinagoga de Nazaré, Jesus citou um trecho de Isaías onde a ênfase cai sobre ele como comunicador da mensagem de Deus. Abre aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fecha aspas. Lucas 4, 18 e 19. Seus discípulos imitam este exemplo. Subtítulo: Para nós, em vez de pregador, Jesus é pregado. É a mensagem, é o Evangelho em pessoa. Abre aspas. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios 1, 24. Pregação autêntica é sempre a palavra da cruz. 1 Coríntios 1, 18. O pregador prega tão bem que os seus ouvintes o esquecem e enxergam somente Jesus. Depois deste tipo de pregação, pergunta-se aos ouvintes, abre aspas, estiveram presentes quando crucificaram nosso Senhor? Fecha aspas. E eles, por fé, respondem, sim, estivemos presentes. O homem, ou melhor, o melhor sermão é quando os ouvintes se lembram de Jesus e não do pregador. Pregador é evangelho pregado é Cristo. Pregador e evangelho pregado é Cristo. Os pregadores modernos devem imitar seu exemplo na pronúncia e se limitar a ele como mensagem única da salvação. Subtítulo, abre aspas, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, fecha aspas. Romanos 10, 17. Pregação não é mero discurso, pregação é evento. Na pregação verdadeira, algo acontece. A fé é produzida nos ouvintes. A mensagem é central, não o pregador. A mensagem não se origina com o pregador, mas vem da palavra de Cristo.
O Evangelho é, entre aspas, boa nova. Algo que aconteceu e alegrou o mundo. E por isso todos precisam ouvir. Contar o que Deus fez em Jesus é oferecer mais uma vez salvação aos ouvintes. Subtítulo: Pregação bíblica é a proclamação do Evangelho de Cristo pela exposição de um trecho bíblico com aplicação à vida contemporânea. As ideias vêm do trecho bíblico e não da cabeça do pregador, e muito menos de fontes mundanas. O cerne é sempre Jesus, crucificado e ressurrecto. 1 Coríntios 15, 3 a 5. O sermão surge da passagem bíblica, podendo até receber seu esboço da ordem de pensamento no trecho. A pregação não pode ser a palavra do pregador, precisa ser a palavra de Deus. Muitos sermões pregados não merecem ser chamados de pregação bíblica, porque são apenas produtos do pensamento do pregador ou de ideias religiosas humanas. A verdadeira pregação bíblica tem uma fonte única, a Escritura Sagrada. Por isso, o pregador é um estudioso da Bíblia antes de ser comunicador. Sem mensagem bíblica, não há o que proclamar que possa salvar e transformar. O pregador bíblico prega mensagens viva e dinâmica, capaz de educar, persuadir e motivar os ouvintes dentro da realidade moderna. Esse poder não é do pregador, mas da mensagem pregada, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e a palavra de Deus viva e a palavra de Deus viva e eficaz. Romanos 1,16 e Hebreus 4,12. Subtítulo: O sermão é foco intenso da luz de Deus, recriando para os ouvintes modernos o impacto original da Escritura. Esta luz esta luz bem focalizada ilumina as trevas e queima as impurezas. A retórica humana não basta, somente a palavra de Deus, bem estudada e apresentada, é capaz de transformar vidas. Pregação não é pulverização, é jato de água. Não fala um pouco sobre tudo, mas enfatiza um tema central. Os ouvintes saem da pregação com uma ideia na cabeça, a ideia principal do texto bíblico pregado. O pregador não inventa a verdade que prega. Ele estuda e apresenta a verdade da Escritura. Portanto, o alvo principal da pesquisa do pregador é determinar o tema do texto. Os ouvintes devem levar do sermão justamente aquilo que existe na passagem bíblica. O arranjo e vocabulário variam de acordo com a situação e audiência, mas a lição invariavelmente é a da Bíblia. A pregação deve refletir o equilíbrio perfeito da Escritura. Por exemplo, pregação sequencial dos evangelhos aborda todas as necessidades humanas e todos os anseios da igreja. Outra preocupação dos pregadores é como esboçar e desenvolver o sermão. Quase sempre os pontos principais são as declarações maiores do texto bíblico. Esta prática poupa horas de agonia mental tentando inventar o esboço do sermão e salva de desvio espiritual a mensagem final, porque se constrói no fundamento firme da Bíblia. Subtítulo: O pregador prega primeiro para ele mesmo e depois para seus ouvintes. O primeiro ouvinte é o próprio pregador. Desta forma, o sermão é sempre construtivo em vez de destrutivo. A maneira de pregar evidencia interesse genuíno,
calor humano e amizade. O tom é de incentivo ao invés de crítica. O alvo é glória dada a Deus por meio de vidas transformadas pelo Evangelho. Por ser sincero, o ouvinte bem e por ser sincero e ouvir bem o sermão antes de pregá-lo, o pregador é um bom homem. Suas qualidades pessoais se destacam mais que suas qualidades técnicas. Conclusão: a pregação bíblica alimenta a vida essencial da Igreja como corpo de Cristo. Ela integra e explica a missão e o trabalho que Deus dá à sua Igreja. Fornece o porquê de tudo. Funciona assim quando é palavra de Cristo e não mera palavra de homens. Os pregadores modernos devem ecoar as palavras de Paulo, outro grande pregador, quando disse, abre aspas, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Fecha aspas. 1 Coríntios 2, 2. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, compartilhe com mais pessoas para que nós possamos ser um obreiro aprovado por Deus, tá bem? Deixa um like, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você quer um estudo bíblico pessoal, meu e-mail está aí na descrição, é ronaldozm@gmail.com. Podemos estudar tanto pessoalmente quanto pelo WhatsApp, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?